pode ser escutado várias vezes ao dia. Sugerimos não ouvir dirigindo. Pode ser arriscado se por acaso vir alguma distração ou algum desconforto físico. O melhor horário é quando você for se deitar. Assim, se dormir escutando, não haverá nenhum problema e o subconsciente saberá exatamente o que fazer com as informações que estão chegando. O release da saúde para a dengue não substitui os procedimentos médicos indicados para a melhora do paciente. O objetivo desse áudio é liberar um estresse emocional para que o tratamento que se está fazendo para a dengue se potencialize. Espero que você tenha um excelente proveito e que indique para as pessoas que possam estar passando por essa enfermidade para que se beneficiem desse áudio. Se você tiver outro tipo de enfermidade, existe no nosso site um release para a saúde. Então, você pode utilizar para as enfermidades diversas. O release da saúde tem o mesmo propósito de desativar o estresse emocional que provoca a enfermidade. E o estresse emocional vai favorecer que a enfermidade tenha uma remissão espontânea. Os benefícios desse áudio são de grande valia. Espero que você tenha um excelente proveito e tenha uma grande melhora. Melhoras para você, Nefeste, é você melhor. Release da saúde para liberar o estresse emocional da enfermidade da dengue. Busque um lugar adequado para você se acomodar. Esteja aberto nesse momento para o que você vai escutar. Dê a você a permissão para fazer um olhar para os conflitos emocionais que envolvem a dengue e os desconfortos que ela provoca durante a evolução da enfermidade. E diga para você mesmo nesse momento: eu me permito olhar para esses conflitos. Eu me dou autorização para soltar, deixar ir essas memórias emocionais. Faça nesse momento um par de respiração. Respire profundamente e solte o ar vagarosamente. Perceba como está a sua respiração. Tenha consciência de que a sua respiração está aí. E ela lhe acompanhará nesse processo de liberação dos conflitos emocionais da enfermidade da dengue. E minha voz te acompanhará, dando a você a segurança para buscar o seu bem-estar. Feche os olhos, se você ainda não fechou, e se sinta completamente seguro, segura. Pense nesse momento nos dias que antecederam os sintomas da dengue. Se
permita ficar consciente do local que você estava. Com quem você estava nos dias anteriores, antes que esses sintomas aparecessem? Quais eram os assuntos que você estava tratando com essas pessoas que estavam aí, próximas de você? Se lembre das coisas que você viu, o que você gostou, o que você não gostou. Traga também à sua mente as palavras que você ouviu nesses dias que antecederam a esses sintomas. Que coisas você falou, que coisas você ouviu. Que coisas você queria ter falado, que coisas você gostaria de ter ouvido. Que sensações isso tudo provocou em seu corpo? Verifique nesse momento qual a região do seu corpo pode estar sofrendo algum tipo de alteração simplesmente por você tentar se lembrar do que aconteceu. Verifique se tem alguma vibração, frio, calor, vazio ou qualquer coisa. Mas também não sentir nada é sentir alguma coisa. É sentir nada. Então, simplesmente deixe que essas sensações estejam aí. Não resista a elas. Se acaso houver um aumento de desconforto provocado por essas lembranças, fique tranquilo, está tudo bem. É só uma memória emocional que está surgindo, que está vindo à tona. À medida que você for escutando o release, tudo isso irá se diluir. E no final, você ficará bem. É muito comum, enquanto você estiver pensando, lembrando de algo, o desconforto aparecer. Isso é um sinal de que o seu subconsciente encontrou algo que fez sentido. E à medida que você vai se permitindo sentir o que você sente, ouvir o que você ouve, ver o que você vê, todas essas sensações vão diminuindo cada vez mais, até sumir completamente. Então, volte a entrar em contato com o estresse vivenciado antes do aparecimento dos sintomas da dengue. Permita que as sensações estejam aí e foque nos sentimentos que você tem nesse momento.
Seguindo o exercício sugerido no e-book, qual é a idade que você está no momento que a dengue se manifesta? Fazendo as divisões por 2, quais são as idades anteriores? E deixe que as lembranças fluam na sua mente com as idades de agora e com as idades anteriores. Simplesmente permita que o seu sistema esteja aí, olhando para tudo e permitindo que todos os sintomas vivenciados se dissipem. E vamos fazer uma trajetória por esses tempos. Mas é importante que você esteja, nesse momento, em um estado de inocência, sem julgar, sem condenar, sem dizer se é certo ou errado. Simplesmente entre em contato com os sentimentos e sensações que você sente nesse momento. É só uma sensação, é só um sentimento. E escute o convite que eu vou lhe fazer em forma de perguntas. Você não precisa responder as perguntas. É importante que você siga simplesmente as sensações que estiverem no seu corpo. Então, você poderia se permitir sentir o que você sente, estando em contato com os sintomas da dengue? Você poderia pensar nesses sintomas da dengue? E você poderia desviar a sua mente para sensações e sentimentos que estar com esses sintomas provoca? E você poderia dar boas-vindas a essas sensações e a esses sentimentos? Dar boas-vindas é se permitir sentir o que você sente, sabendo que está ok sentir isso. Lembre-se que você é um ser humano e pode sentir todas e quaisquer sensações de pessoas humanas. Mas o importante é deixar que tudo isso se vá. Então vamos caminhar pelos sintomas da dengue nesse momento e deixar que tudo isso seja lavado, que tudo isso saia completamente. Você poderia estar atento, atenta nesse momento aos sintomas da dengue? Você poderia se permitir sentir esses desconfortos de febre, de dor de cabeça, o fígado, o cérebro, o sistema hormonal, as endorfinas, a perda de apetite, náuseas, vômitos, o funcionamento do duodeno, do estômago, o cansaço, as dores nas articulações, hemorragias, boca seca, problemas respiratórios,
os problemas no pulmão, confusão mental, dores abdominais, os problemas no intestino, na pele. Seja lá qual for os sintomas que estejam se manifestando nesse momento, você poderia se permitir que eles estejam aí. E você poderia se dar permissão para olhar para os conflitos emocionais que a dengue está apresentando? Você poderia aceitar que essa enfermidade só tem a intenção de lhe proteger? E que tão logo você entenda o recado que ela está lhe enviando, ela poderá deixar o seu organismo espontaneamente? Então você poderia se abrir para encontrar essas informações, deixar sua mente totalmente livre para que essas informações apareçam. Você não precisa ver nada, você não precisa ouvir nada, você não precisa buscar nada. Simplesmente dê permissão para que elas surjam. E lembre-se, é muito importante que você entre num estado de inocência, sem julgar, sem condenar, sem dizer se é certo ou errado. Simplesmente permitir que as informações apareçam e que elas possam seguir o seu fluxo naturalmente, sabendo que isso é somente uma energia e pode sair por onde e como quiser. E você poderia aceitar solucionar os conflitos que provocaram a dengue? Você poderia deixar que os sentimentos e sensações que existem em relação ao coletivo estejam aí? Você poderia verificar quais são os conflitos com o coletivo que você sente que não foram reparados. Que sofrimentos foram causados ao longo da sua existência por pessoas fora da sua família e que ainda te fazem sofrer? Que olhar a sociedade deveria ter e que simplesmente não estão se importando? Você poderia aceitar que gostaria de ter um olhar da sociedade para a sua realidade pessoal? E você poderia aceitar que não há nada de errado nas suas expectativas? E você poderia deixar ir? Você poderia soltar tudo isso? Você poderia se permitir de sentir o desconforto da dengue nesse momento? Você poderia ficar consciente da sua aversão à dengue?
Você poderia ficar consciente dos sentimentos e pensamentos negativos que passam por sua mente quando você pensa em como você está por causa da enfermidade da dengue, por causa do descaso das pessoas, porque os outros não fizeram a sua parte, porque eles simplesmente não se importam. Você poderia verificar o quanto esse estado de pensamento e sentimento negativo em relação à dengue podem estar nesse momento te impedindo de melhorar? Você quer continuar mantendo isso? É bom sentir esse desconforto por conta desses pensamentos e sensações? Você quer continuar sentindo isso? Você poderia verificar o que a enfermidade da dengue está evitando que você faça? Você poderia verificar que coisa você está se sentindo obrigado a fazer que você não quer? E a enfermidade contribui para que você não faça? Verifique se existe algo real ou simbólico que você poderia deixar sair. Você gostaria de soltar isso? Você quer soltar isso? Quando? Para o seu inconsciente, quando é agora, nesse momento. Então você poderia se permitir ficar bem? Você poderia aceitar que é melhor dizer não para as coisas que você não quer fazer do que ficar enfermo? Você poderia soltar isso? Quando? Você poderia aceitar que, embora os outros não se importem, a sua enfermidade muitas vezes não os comove? Então você poderia aceitar isso? E volte a entrar em contato com as sensações, sentimentos e pensamentos em relação à enfermidade da dengue. Você poderia se permitir sentir o que você sente? Perceba se existe nesse momento algum desconforto no peito, na barriga. Pode ser sensações de frio, de vazio, de peso, de oco, leveza, talvez, que esteja nessas regiões. Você sabe exatamente o que você está sentindo nesse momento. Pode confiar nisso. Verifique ainda se existem emoções de medo, de tristeza, de raiva, de nojo. Seja lá qual for a emoção, qual for as sensações, você poderia se permitir de dar boas-vindas a elas?
Você poderia aceitar que você pode se sentir dessa forma? Você poderia se acolher do jeito que você está nesse momento, ainda que não seja como você realmente gostaria, sabendo que está tudo bem estar assim. Você poderia verificar se você sente que está faltando o calor humano da mamãe, do parceiro, das pessoas lá de fora. Você poderia verificar se isso causou medo de se tornar adulto, se está difícil assumir suas responsabilidades na vida adulta. Você poderia verificar se está difícil lidar com as críticas. Você poderia verificar se está faltando tempo para você realizar o que você precisa realizar. Poderia verificar se o tempo é curto. Você poderia verificar se existem pensamentos que fazem você se sentir culpado, culpada. Faz com que você se sinta fora do controle da situação. Você poderia se permitir se sentir desvalorizado, desvalorizada, impotente. Quem sabe até mesmo sentindo uma desvalorização intelectual. Você poderia verificar se tem conflitos com autoridades que possam estar causando conflitos coletivos. Você poderia verificar se está difícil enfrentar a realidade da sua vida. Verifique se os sonhos têm feito mais parte da sua vida do que a realidade em si. Verifique ainda se está difícil confrontar os problemas do dia a dia. E se você sente que não vale a pena se preocupar com eles. Seja lá o que for que esteja causando esses sintomas da dengue, você poderia soltar, deixar isso sair, deixar ir. Você gostaria de soltar, de deixar isso ir? Você poderia soltar, deixar isso ir? Você poderia se permitir de liberar 100% de qualquer energia que esteja aí, nesse momento, que está provocando os sintomas da dengue? Para liberar tudo isso, você poderia imaginar um tubo aí no seu peito, um cano, um pedaço de bambu oco.
por onde essa energia que está circulando o seu corpo possa sair. E essa energia saindo, ela pode voltar para a fonte de toda a energia, que é Deus. Então, você poderia aceitar que não precisa mais segurar nenhuma energia produzida pelo conflito do estresse emocional vivido pela enfermidade da dengue? Você poderia permitir que saia toda essa energia congelada por esse tubo? E mais, e mais, e muito mais ainda. Vá deixando tudo isso sair. Você poderia verificar qual é o desejo que está escondido atrás da enfermidade da dengue. É o desejo de querer aprovação, de controle ou de segurança? De onde vem esse desejo? Seja lá qual for o desejo, você poderia deixar de querer aprovação, controle ou segurança? Desse modo que você quer? Você poderia deixar tudo isso? Muito mais. Que vantagens está trazendo para você a enfermidade da dengue? Que inconvenientes a enfermidade da dengue está trazendo para você? Imagine que nunca você será capaz de ter dengue. Então você poderia soltar esse apego total à dengue. O que você gosta da dengue? O que lhe incomoda na dengue? Agora imagine você com dengue para sempre. Você poderia soltar esse apego total à dengue. O que você gosta na dengue? O que lhe incomoda na dengue? Você poderia verificar quais são as aversões em relação à dengue? Agora imagine você com dengue para sempre. Você poderia soltar totalmente essa aversão em relação à dengue? Você quer soltar essas aversões ou prefere ficar com elas?
que você gosta na dengue? O que lhe incomoda na dengue? Agora, imagina você com dengue para sempre. Você poderia soltar totalmente essa aversão em relação à dengue? Você quer soltar essa aversão ou prefere ficar com elas? Você quer soltar isso? Quando? Verifica nesse momento qual sentimento você tem a respeito da sua saúde física, psíquica ou emocional. E mais uma vez, você poderia se permitir de liberar 100% de qualquer energia que esteja aí nesse momento. Você poderia deixar isso sair por esse tubo? Você poderia aceitar que não precisa segurar mais nenhuma energia? Você poderia se permitir que saia toda essa energia da enfermidade da dengue por esse tubo? E mais, e mais, e mais. Você poderia verificar qual é o desejo que está escondido atrás da dengue? É o desejo de querer aprovação, de controle ou de segurança? De onde vem esse desejo? Seja lá qual for o desejo, você poderia deixar de querer aprovação, controle ou segurança desse modo? Você poderia soltar tudo isso? Mais e mais. Mantenha sua atenção nesses sintomas da dengue que possam estar presentes. Nessa dor, na falta de apetite, nas náuseas, nos vômitos, na dor no estômago, nesse cansaço, dores nas articulações, nessa hemorragia, boca seca, nos problemas respiratórios, no pulmão, toda essa confusão mental, dores abdominais, o intestino, essas manchas na pele. E você poderia deixar de querer resolver, de saber como você vai fazer para se livrar disso? Mais e mais.
Você poderia dar boas-vindas aos conflitos de fome, de falta de dinheiro, que possa estar tendo na sua família ou que existiu nas outras datas. Você poderia ainda verificar se existe nesse momento ou nas datas anteriores conflitos de separação de herança, que causou divisões e criou problemas com a sociedade? Você poderia verificar se você sente necessidade, atualmente ou nas datas anteriores, de manter a sua família unida. Se isso vem de geração em geração, se sempre tem alguém que adoece para buscar unir essa família. Você poderia verificar se tem um descontentamento consigo mesmo, se existe um desejo de que tudo esteja fluindo bem. E como talvez não esteja, você está se castigando com a dengue, por se sentir impotente com a situação. Então, mais uma vez, você poderia deixar de querer entender como se livrar de tudo isso. Mais uma vez, você poderia deixar de querer saber a resposta para solucionar tudo isso. Você poderia deixar de se apegar a isso. Você poderia soltar isso ainda mais. Você poderia deixar de resistir, de se opor a tudo isso. Você poderia soltar essa energia da enfermidade da dengue. Nesse momento, você poderia verificar se você está desaprovando a dengue, esse estado corporal, os conflitos que você escutou até esse momento e que você viveu na sua história. Você poderia deixar de desaprovar isso e mais, e mais, e mais. E volte a se questionar. Você poderia deixar de desaprovar isso? Mais. Nesse momento, você poderia dar alguma aprovação a isso? Enviando a você energia positiva. Você poderia permitir que essa enfermidade tenha uma remissão espontânea? As sensações que você ainda está sentindo funcionam como um alarme que te diz: por favor,
Ajeite-me. Teu corpo te pede que o ajeite por meio da enfermidade da dengue. Mas você não pode ajudá-lo se você continua enviando a ele energia negativa. Então você poderia dar mais aprovação a todos esses sintomas, ainda mais, ainda muito mais. Cada vez que você se perceber desaprovando algum sintoma, volte a dar aprovação, a permitir que ele esteja aí. Então, verifique mais uma coisa que não está funcionando como você gostaria, que não está como você gostaria que estivesse. Se existe uma dor, uma sensação incômoda, revise tudo isso e verifique se você está tentando resolver esse conflito, resolver essa enfermidade. Mantenha tudo isso na sua mente dessa forma. Mantenha a sua atenção nessa enfermidade, nessa dor, ou na forma física que você esteja, e aceite esse convite. Você poderia deixar de querer resolver, de se questionar como você deve fazer para se livrar disso, e mais, e mais, e mais. Mais uma vez, você poderia deixar de querer entender como se livrar disso. Mais, ainda mais. Mais uma vez, aceite o convite. Você poderia deixar de querer saber a resposta para solucionar tudo isto. Você poderia deixar de se apegar a isso. Você poderia soltar isso mais e mais. Você poderia deixar de resistir, de se opor a isso. Você poderia soltar essa energia. Nesse momento, você poderia verificar se você está desaprovando essa enfermidade, aflição ou estado corporal e se deixar questionar. Você poderia deixar de desaprovar isso e mais, e mais, e mais. Mais uma vez, se deixe questionar. Você poderia deixar de desaprovar isso? Mais.
nesse momento, você poderia dar alguma aprovação a isso? Enviando a você energia positiva, poderia permitir que tudo isso se cure, tenha uma remissão espontânea? Lembre-se, os sintomas que você está sentindo nesse momento são como um alarme que te diz: por favor, ajeite-me. Teu corpo pede que o ajeite por meio da dor, por meio dessa enfermidade. Mas você não pode ajudá-lo enviando a ele energia negativa. Então, você poderia dar mais aprovação a todos esses sintomas, ainda mais, ainda muito mais. Mais uma vez, você poderia deixar de querer entender como se livrar disso. Mais e mais. Uma vez mais, você poderia deixar de querer saber a resposta para solucionar isso. Você poderia deixar de se apegar a isso. Você poderia soltar isso mais e mais e mais. Você poderia deixar de resistir, de se opor a isso? Você poderia soltar essa energia? Nesse momento, você poderia verificar se você está desaprovando a enfermidade da dengue, esse estado corporal, os conflitos que você escutou até agora. E você poderia deixar de desaprovar isso? E mais, e mais, e mais. Volte a se questionar. Você poderia deixar de desaprovar isso? E mais, e mais, e mais. Nesse momento, você poderia dar alguma aprovação a isso? Enviando a você energia positiva? Você poderia aceitar que você pode ficar bem? Você gostaria de aceitar ficar bem? Você quer ficar bem? Quando? E quando é agora, nesse momento. Você poderia voltar então para o aqui, agora, deixando ir toda essa energia de enfermidade da dengue? Você poderia deixar que toda essa energia boa flua? E você poderia deixar que saia toda essa energia da enfermidade por onde ela quiser? Você poderia soltar tudo isso? Quando? Vai tomando consciência de onde você está. E deixe que tudo se vá, sabendo que está tudo bem.
e que você está cada dia melhor. Se sinta merecedor, se sinta merecedora da saúde. E volte para o aqui, agora, da melhor forma que você puder. Manifeste, é você melhor. Então se espreguiça, respire fundo, solte tudo isso. Eu sou Sandra Martinhago e desejo que você melhore cada vez mais. E que você possa ouvir esse áudio até que todos esses sintomas acabem. Mas lembre-se de seguir as orientações médicas. Uma boa recuperação para você.